Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast NDTV de hoje. Eu sou Alan David e fico com você durante esses minutos que estaremos juntos. Vamos às notícias de hoje. A CNN Brasil destaca: reduziremos mortes com distanciamento, diz novo ministro da Saúde. Exclusivo, abre aspas, deveríamos estar comprando vacina desde a época do Mandetta, diz Guedes. Vacina de Oxford protege contra a variante brasileira da Covid-19, indica a pesquisa. Rio de Janeiro prorroga medidas de isolamento no estado por mais uma semana. São Paulo corta imposto de carne e leite e amplia crédito a empresas. O dólar cai a R$ 5,58 e Bovespa fecha em alta de 2,2%. Falando em economia, a Samsung anuncia nova linha de smartphones acessíveis. Política, juiz mantém bloqueio de bens de Lula e manda processos para o Distrito Federal. Essas e outras informações você acompanha agora no podcast NDTV de hoje. Está no ar o podcast NDTV. Olá, seja bem-vindo para você que me acompanha. Hoje vamos falar sobre esses assuntos, que já foram destacados na nossa escalada. Falando agora sobre Covid-19, uma situação que a gente vive, essa pandemia, desde março de 2019 aqui no Brasil. Uma pandemia que começou em setembro de 2019 e se arrasta aí até hoje, já estamos em 2021. Vamos falar de coronavírus. O número de casos recuperados já passam de mais de 10 milhões de pessoas. Vou dar o número exato para vocês. 10.204.541 pessoas já estão recuperadas da Covid-19. E agora eu vou dar o número de casos confirmados, já passam de 11 milhões de casos. O número de óbitos passa ao número de 282.127 pessoas que infelizmente perderam a vida contra a Covid-19. Esses dados foram atualizados ontem, dia 16 de março, às 19h15. Essas informações você pode encontrar detalhadamente no site www.covid.saude.gov.br. É um canal do governo federal através do Ministério da Saúde, contendo todos os dados detalhados sobre como anda a Covid no nosso país. Falando agora em vacina de Oxford, protege contra a variante brasileira da Covid-19, indica a pesquisa. Médica Suen Costa afirmou que imunizante se mostrou eficaz em neutralizar a variante P1 do novo coronavírus. Em estudo de um laboratório realizado no Reino Unido, o imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, se mostrou eficaz em neutralizar a variante P1 do novo coronavírus, que foi identificada pela primeira vez em Manaus, aqui no Brasil. Professora da instituição e responsável pelos estudos clínicos da vacina no Brasil, a médica Suen Costa Clementes afirmou à CNN que os testes mostram que a variante brasileira reage de forma semelhante à britânica ao imunizante de Oxford. Seja aí, pessoal, é uma ótima notícia, já que infelizmente estão surgindo novas variantes do Covid-19. O coronavírus está se adaptando, infelizmente, mas vai dar tudo certo. Em breve tudo vai passar e a gente vai sair dessa pandemia. E ainda falando sobre o novo ministro da Saúde, quer dizer, o futuro ministro Marcelo Queiroga, ele que é médico e presidente da Associação Brasileira de Cardiologia. É uma informação agora da Agência Brasil. Queiroga defende distanciamento social para reduzir morte por Covid-19. O futuro ministro participou de entrega das vacinas AstraZeneca no Rio de Janeiro. Essa informação é de hoje, dia 17. O médico Marcelo Queiroga, indicado para assumir o Ministério da Saúde, disse hoje, dia 17, que sua gestão vai trabalhar para conseguir
homogeneizar a conduta assistencial no tratamento da Covid-19 no país. Ao participar, ao lado do ministro Eduardo Pazuello, da cerimônia de entrega das vacinas Oxford e AstraZeneca, fabricada em Biomanguinhos, Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, Queiroga defendeu que é preciso haver protocolos uniformizados de assistência nas unidades de terapia intensiva, as UTIs, aqui no Brasil. Abre aspas. Temos que transferir as expertises dos grandes centros para as unidades de terapia intensiva nas cidades que estão mais distantes. Nos estados menores, de tal sorte a utilizar recursos de tecnologia de informação e comunicação como a telemedicina para que a gente consiga melhorar os resultados. É preciso garantir um atendimento mais rápido ao paciente para evitar que a doença progrida, disse Queiroga. De acordo com o sucessor de Eduardo Pazuello, o país vai conseguir reduzir as mortes provocadas pela Covid-19 com políticas de distanciamento social que permitam diminuir a circulação do novo coronavírus e com a melhora da capacidade assistencial dos serviços hospitalares. Queiroga voltou a destacar a importância da população aderir às medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Abre aspas. Não adianta só o governo ficar recomendando o uso de máscara se as pessoas não são capazes de aderir a esse tipo de medida simples, que não demanda esforço. O governo recomenda, por exemplo, redução de aglomerações fúteis e as pessoas ficarem fazendo festas nos finais de semana, contribuindo para a circulação do vírus, afirmou o médico. E falando ainda, na Fundação Oswaldo Cruz, popularmente conhecida como Fiocruz, entregou hoje ao Programa Nacional de Imunizações, o PNI, um lote de 500 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca contra a Covid-19, fabricadas em Biomanguinhos, como já destaquei no início. No Rio de Janeiro. O lote foi produzido a partir de ingredientes farmacêuticos do ingrediente farmacêutico ativo, IFA, importado. Mais 580 mil doses serão disponibilizadas até sexta, dia 19, totalizando um lote com 1,80 milhão de doses de vacinas produzidas no Brasil. Taxa Selic passou de 2% para 2,75% ao ano e surpreendeu analistas. Em meio ao aumento da inflação de alimentos que começa a estender-se por outros setores, o Banco Central subiu os juros básicos da economia pela primeira vez em quase 6 anos. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária, Copom, elevou a taxa Selic de 2% para 2,75% ao ano. A decisão surpreendeu os analistas financeiros que esperavam uma evolução para 2,5% ao ano. A gente enfrenta essa questão da inflação, está aumentando, devido à pandemia. O preço, os preços das coisas estão aumentando e a gente, infelizmente, como brasileiro, a gente sofre, Mas são essas as informações da Agência Brasil. Agora, uma informação do site Tecmundo. Auxílio Emergencial 2021 só em abril. Maioria receberá R$ 150. O governo federal pretende publicar nesta quarta-feira, dia 17, a medida provisória que fixa os valores e prazos do auxílio emergencial, informou uma fonte do Palácio do Planalto. O documento que recria o benefício já havia sido revisado pelos órgãos jurídicos e de controle na segunda-feira. No entanto, ainda resta a revisão final do Ministério da Cidadania. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes afirmaram que o valor do auxílio seria de, em média, R$ 250, muito menos do que os 600 pagos no início de 2020. Em uma matéria anterior, o pessoal do Tecmundo noticiou que os valores haviam sido alterados, ficando entre R$ 175 e
R$ 375. As informações mais recentes, contudo, indicam a nova mudança, que a cota mínima sofreu mais uma redução, caindo para R$ 150. Valor que em São Paulo compra apenas 23% da cesta básica, destaca o site Tecmundo, um site especializado em tecnologia, mas ele informa também essa questão do auxílio emergencial, que é uma informação que muita gente procura, principalmente as pessoas que passam por dificuldades nesse momento de pandemia. A questão do desemprego, infelizmente, ainda afeta muita gente, principalmente no interior. Agora vamos falar também sobre outros assuntos que foram destaque na CNN Brasil, falando sobre política. Como eu falei mais cedo no início, falando sobre o caso do ex-presidente Lula, do PT. Segundo a informação da CNN Brasil, informa: juiz mantém bloqueio de bens de Lula e manda processos na Lava Jato para o Distrito Federal. Envio dos processos do ex-presidente atende a uma determinação do ministro Edson Fachin. O juiz Luiz Antônio Bonar, da 13ª Vara Federal de Curitiba, manteve o bloqueio de bens do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao enviar os processos envolvendo o petista à Justiça Federal do Distrito Federal. Bonar enviou à Justiça do Distrito Federal as ações penais que tratam de irregularidades na compra do terreno para a construção do Instituto Lula e doações feitas pela Odebrecht ao Instituto. O juiz determinou ainda que 36 processos relacionados a essas investigações também sejam encaminhadas ao Distrito Federal. O envio de processos do ex-presidente atende a uma determinação do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Na segunda-feira da semana passada, Fachin determinou a anulação de 4 ações penais envolvendo Lula, ao entender que a 13ª Vara Federal de Curitiba não era competente para julgar os casos. A determinação de Fachin atendeu a um pedido feito pela defesa do ex-presidente, que argumentou que os casos não tinham relação direta com a Petrobras, o que contrariava o entendimento da Corte, segundo o qual os casos relacionados diretamente a essa tal devem ser julgados em Curitiba. Essas são as informações passadas pela CNN Brasil. Você pode conferir a matéria completa, são matérias bem detalhadas, foram os destaques de hoje. Eu fico muito feliz de estar juntamente com você durante esses minutos aqui no podcast NDTV. Lembrando, siga a gente nas redes sociais, estamos lá no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E agora na Olá Podcasts, sempre com o podcast todos os dias, trazendo as principais informações, os principais destaques que acontecem em nosso dia. Lembrando que futuramente a gente pensa em trazer entrevistas aqui para o nosso podcast falando sobre diversos assuntos. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora e a gente se reencontra amanhã novamente. Lembrando, sempre durante o período da noite. O horário ainda exatamente eu não tenho, mas a gente vai se reorganizar aí e está publicando nas nossas redes sociais. Siga a gente, se inscreva aqui na Olá Podcast e a gente se encontra amanhã. Uma ótima noite para você, uma ótima semana. NDTV 2021. Todos os direitos reservados.